A respeito dos conflitos psicológicos, nós muitas vezes buscamos as causas nos nossos comportamentos, nos relacionamentos interpessoais, problemas econômicos, sociais, familiares. Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, ela considera: os conflitos são heranças de experiências fracassadas, mal vividas, deixadas pelo caminho por falta de conhecimento e de emoção, que se vão adquirindo etapa a etapa no processo dos renascimentos do espírito. Então, quando o indivíduo ele se afeta por coisas do seu cotidiano, existe dentro dele uma disposição que ele traz do passado que facilita esses conflitos. É a vulnerabilidade. Seria a consciência de culpa. Seria uma tomada que o plugue da atualidade une para produzir a reação. Porque muitos outros de nós não sentimos absolutamente nada quando alguém toma certas atitudes. No entanto, esses que são susceptíveis aos ressentimentos, a essa sensibilização exagerada, é porque eles já têm uma predisposição, que é, na experiência fracassada, a lembrança hoje como sendo um processo de evitar que aconteça um medo inconsciente. Porque toda vez que se apresenta a situação, ele reage, quando poderia agir, diluindo aquele fator conflitivo ou conflituoso de uma maneira tranquila, não valorizando demasiadamente, não sobreestimando a situação. Nós temos uma tendência ancestral de valorizar muitas coisas negativas. Estamos, por exemplo, em uma reunião social. Estão 500 pessoas gentis. Basta alguém amistoso nos olhar, aquelas 500 pessoas não valem nada. E nós vamos dar valor a esse que, afinal, não tem nenhum vínculo conosco. Eu tenho aprendido com Joana de Ângeles, nos seus estudos psicológicos, a não valorizar esse mal. As pessoas dizem, mas bem, ele me olhou com animosidade. Mas o problema é dele. Porque outros nos olharam com tanta simpatia. Será que não vale aqueles que são nossos amigos, nossos familiares que nos amam, e nós vamos ficar presos exatamente a esse indivíduo? Isso ocorre muito nas conferências. O orador, nós que estamos sempre de frente, olhamos as reações dos indivíduos. Basta ter alguém que o professor Dr. Júlio César chamava de tirolês, aquela pessoa que não tem emoção, para a gente querer dobrar a pessoa. No fundo, é uma vaidade nossa querer que o outro concorde. Às vezes eu vejo uma pessoa fria, que não reage, não dou importância, os outros estão reagindo muito bem, eu vou instrumentalizá-los, dirijo-me a eles e salto este, que muitas vezes é o indivíduo que está passando mal, está de mal consigo mesmo, e então ressuma aquele mal-estar e nós nos contagiamos, porque valorizamos o lado negativo. Você falou da culpa, e Joana de Ângeles vai dizer, no livro Momentos de Consciência, que a culpa também é uma catarse. Parece que gera uma incoerência interna do ato cometido, dos pensamentos, contra os seus valores. E a consciência não suporta ficar com esta divergência, incoerência, então ela tem que fazer essa catarse. É o conflito do ego com o self. O self é a realidade profunda, não é, que vem diretamente, digamos que, do arquétipo primordial. O ego é a construção temporária. E o ego é muito susceptível a todos esses conflitos, porque ele, de alguma forma, quer retratar a consciência. Então, nesse eixo ego-self, para o indivíduo poder harmonizar-se, ele tem que pôr para fora a culpa. É uma maneira de, pela catarse, ele libertar-se de um conflito que o atormenta, mesmo que ninguém saiba, porque o grande drama é que ele sabe. Esse aqui é o conflito pior. Quando alguém pratica o mal e outro vem e me conta, eu digo, não se preocupe, a consciência é um juiz implacável. Então Allan Kardec pergunta na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Aonde vamos, levamos a consciência. Se nós estamos inocentes por alguma coisa, não nos preocupemos com o mau julgamento, porque aquele que está sendo o julgador, o arbitrário perseguidor, ele tem culpa e ele vai jogar para fora, ou então ele se desequilibra. É um estímulo para que ele abandone o estágio atual e mude de patamar. Se ele não tiver esse conflito, ele está satisfeito com o próprio estágio de não desenvolvimento dos valores éticos.
No momento em que ele se dá conta, que nós diríamos na linguagem comum, quando ele cai em si, logo a culpa diz, você está errado. E ele, ao cair em si, já está no próximo degrau, ele vai reabilitar-se. Santo Agostinho costumava dizer, primeiro é necessário cair em si, para depois pedir desculpa aos outros. Enquanto não tem esse insight, essa iluminação, o indivíduo persevera naquele estado de culpa inconsciente. Então ele se acha perturbado, se acha perseguido, se acha injustiçado. É a culpa que se está formando dentro dele até ele cair em si e ter outra realidade. Bem, o nosso tempo passou muito rápido, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Clube do Livro Amigos do Espiritismo. Ficando sócio do clube, você receberá em sua casa os melhores lançamentos de livros espíritas. Não perca essa oportunidade de ter os melhores livros pelo menor preço do mercado. Inscreva-se já, ligando 11 2979 2157 ou acesse www.amigosdoespiritismo.com.br. Venha participar de um dos maiores eventos de voluntários do Brasil, 54ª Concafras PSE, de 13 a 16 de fevereiro de 2010, em Guarulhos, São Paulo e Castro, no Paraná. Desde 1949, o Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz ajuda a transformar o mundo, oferecendo espiritualidade à população e atendimento gratuito ao deficiente mental. Uma história difícil, cheia de espinhos, de uma instituição que nunca deixou de acreditar em um amanhã melhor. Faça parte desta história. Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. 60 anos transformando vidas. Rádio Boa Nova. A comunicação em prol de um mundo de regeneração. Muito bem, estamos de volta, hoje falando com Divaldo Pereira Franco, a respeito da série psicológica de Joana de Ângeles. Divaldo, algo que tem afligido muitas pessoas são as fobias. São alguns medos irracionais que as pessoas buscam explicações ou os acontecimentos que desencadearam e nem sempre conseguem chegar nas causas. E Joana de Ângeles dá uma explicação muito profunda quando ela diz, no livro Vida, Desafios e Soluções: nos quadros fóbicos, podemos encontrar espíritos que conduzem, no íntimo, pavores que sobreviveram ao fenômeno biológico da reencarnação, cicatrizes do mundo espiritual inferior, por onde transitaram. Então, este medo irracional, que não se acha uma causa atual, estão nestas vivências fora do corpo? Sem dúvida, antes, em outras encarnações. O professor Mirei Lopes assevera que mesmo os organismos unicelulares apresentam essa expressão do medo. E Joana sempre fala que o nosso medo está radicado nas heranças do passado, quando éramos homens primitivos. Naquele estágio dos hominídeos, a natureza ameaçadora sempre criava situações de pavor. Nós não sabíamos digerir os acontecimentos. Então, o medo da escuridão, o medo dos acontecimentos, o medo dos fenômenos sísmicos, o medo das feras, o medo das outras tribos, o medo da morte, o desaparecimento dos indivíduos de um para outro momento. Então, através das sucessões, pela hereditariedade, pelo inconsciente coletivo de Jung, nós trouxemos este medo até esta realidade. Como consequência, nós estamos dentro de um conjunto em que as coisas tomam um corpo muito exagerado e facilmente nós nos perturbamos, sem saber como trabalhar todas essas situações penosas que se refletem hoje nessas manifestações que estão em nosso inconsciente e que muitas vezes ilógicas, pela aparência com que se apresentam hoje, os fenômenos fóbicos, eles têm uma razão anterior. Por exemplo,